crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da nossa EBD Kids Online. E você que está acompanhando os nossos vídeos, você sabe sobre o que nós estamos aprendendo, não é mesmo? Sim, estamos aprendendo mais sobre Jesus, mas especificamente nós estamos aprendendo sobre os amigos de Jesus, sobre os 12 discípulos que ele escolheu. Sim, Jesus, ele teve muitos discípulos, muitos seguidores enquanto ele estava aqui na terra. Mas ele escolheu 12 homens para andar bem pertinho dele, para acompanhar ele por onde quer que ele ia. Lembrando que discípulos são todos aqueles que seguem Jesus, que obedecem Jesus, e assim eu e você também somos um discípulo dele, E devemos ser aqueles que andam, obedecem e seguem os ensinamentos de Jesus. Bom, esses 12 homens que Jesus escolheu para andar bem pertinho dele foram homens escolhidos pelo próprio Jesus. E é muito interessante, você já percebeu que cada um desses 12 homens, eles eram tão diferentes um do outro? Tinha uns que eram mais agitados, outros que eram mais tranquilos, uns que eram bondosos, outros talvez que tinham uma história de vida totalmente diferente do outro, E isso nos ensina que Jesus ele escolhe todos os tipos de pessoas. Isso nos ensina que para Jesus não importa a nossa história, não importa como nós somos, ele chama todos e ele é quem transforma a nossa vida e faz de nós aquilo que ele deseja, assim como ele fez com esses 12 homens que nós estamos aprendendo. Bom, hoje eu trouxe mais um desses homens para nós aprendermos. Eu trouxe aqui hoje mais um chamado Judas, mas esse não é o Judas que traiu Jesus, não é o Iscariotes. Esse Judas se chamava Judas Tadeu, tá? Então nós chamamos ele de Tadeu para diferenciar ele do outro Judas, para a gente não confundir porque eles tinham o mesmo nome. O nome Judas, naquela época, era um nome muito comum. Muitos homens tinham esse nome, Fazia parte, muitas pessoas se chamavam assim. Então, para diferenciar o Judas que traiu Jesus, o Iscariotes, esse então era chamado de Judas Tadeu. E também, em algumas versões, pode chamar de Lebeu, um pouco diferente, E nós não sabemos se Tadeu fazia parte do nome de Judas ou se era um elogio que estavam dando para ele. Você sabe o que significa Tadeu? Tadeu quer dizer alguém de coração amoroso, alguém muito bondoso. E esse homem provavelmente ele era assim, por isso chamavam ele de Tadeu, Interessante assim podermos perceber, como cada um dos homens, dos discípulos de Jesus, eles tinham características importantes e que nos ensinam sempre alguma coisa muito importante, não é mesmo? Eu vou deixar então nosso personagem Judas aqui para ele participar do nosso vídeo de hoje, O nosso amigo Judas Tadeu. Bom, é muito interessante nós percebermos que sobre ele, a palavra de Deus na Bíblia não tem muitas informações. Vocês já perceberam isso, Que alguns discípulos, a Bíblia tem muitas informações sobre eles. E alguns, a Bíblia não fala muito sobre eles. Então, a gente precisa pesquisar para poder entender um pouquinho mais. E eu tive que pesquisar bastante para entender um pouquinho sobre quem era esse discípulo. A Bíblia fala poucas vezes dele. Então, para poder conhecer mais, a gente precisa entender o que algumas pessoas que estudam, o que elas falam desse personagem, Você sabia que existem pessoas que elas estudam além da Bíblia, elas estudam a história, o que acontecia naquela época, como que eram as coisas, Então, esses historiadores ou estudiosos, também eles nos ensinam muitas coisas importantes. Alguns desses estudiosos acreditam que Judas Tadeu era irmão de Tiago, filho de Alfeu, que já foi falado aqui no outro vídeo, Então, provavelmente eles eram irmãos, e se eles eram irmãos, então também
provavelmente eram primos de Jesus. Que interessante, né? Já pensou ser primo de Jesus? Será que quando eles eram crianças eles brincavam juntos? Você brinca com os teus primos, gosta de estar junto deles? Que interessante, né? Talvez Judas Tadeu era primo de Jesus. Que interessante. Bom, isso não é algo que nós temos muita certeza, mas de acordo com alguns estudiosos, historiadores, pode ser que sim, que sejam esse mesmo personagem, né? Bom, o que nós podemos aprender com esse homem que hoje estamos falando? Tem um versículo na Bíblia em que ele é citado, em que ele aparece. Está lá no livro de João, capítulo 14, o versículo 22. E ali ele faz uma pergunta muito interessante para Jesus. Tadeu, ele estava ali sempre aprendendo de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, os milagres, como Jesus ele tratava as pessoas, se importava. E isso era o que deveria chamar a atenção dele. E ele faz uma pergunta para Jesus, ele diz assim: Senhor, por que o Senhor se revela somente a nós e não também para o mundo todo? Que interessante, né? Tadeu, ele era alguém bondoso, não é mesmo? Assim quer dizer o nome Tadeu. E uma pessoa bondosa é aquela que se preocupa com as outras pessoas. Uma pessoa bondosa, ela não pensa só em si, ela pensa nos outros, ela se preocupa com os outros. E assim nós percebemos que realmente esse homem ele era alguém que se preocupava, porque ele pensou assim: nossa, tudo que Jesus está ensinando é tão bom ouvir e aprender de Jesus, mas por que só nós, os 12, estamos vendo tudo isso? Por que o mundo todo não pode conhecer isso? Por isso ele perguntou isso para Jesus, né? E é muito interessante que Jesus responde muito amavelmente esse homem, e Jesus diz assim para Tadeu, diz: olha, Tadeu, aqueles que me amam e que me obedecem, a estes que o meu Pai ama, a estes eu me manifestarei a eles. Sim, Jesus quer dizer que todas as pessoas que amam Ele, que obedecem os seus ensinamentos, Ele mesmo se manifesta para nós. Que legal, né? Jesus ele se manifestou para aqueles 12 homens e continua se manifestando até hoje para todos aqueles que amam Jesus. Você ama Jesus? Você tem buscado obedecer o que Jesus ensinou através da Bíblia? A estes que fazem isso, Jesus mesmo se manifesta a nós. Ele se revela para nós, ele fala ao nosso coração. Olha só que coisa mais maravilhosa! E assim nós percebemos que Tadeu ele nos deixa algo muito importante para aprendermos, né? Nós aprendemos que nós devemos nos preocupar com as outras pessoas. Nós recebemos tanto amor de Jesus, recebemos tanto cuidado de Jesus, e assim como tem sido tão bom para nós, nós devemos desejar isso para as outras pessoas, querer que as outras pessoas também conheçam Jesus, assim como Tadeu queria. Tadeu ele queria que todas as pessoas do mundo pudessem conhecer Jesus. Esse também é o meu desejo, que todas as pessoas, que todas as crianças, que você, que a sua família possam cada vez mais conhecer Jesus, estar perto de Jesus e receber dele, né? Todo o amor, todo o cuidado que ele tem por nós. Bom, para hoje eu quero deixar para vocês um versículo para nós decorarmos essa semana, que é um versículo que fala sobre ser bondoso, assim como Tadeu foi alguém muito bondoso, de coração amável, nós devemos ser. Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: sejam bondosos e pacientes entre vocês. Olha que conselho lindo para nós e que importante isso. Nós devemos ser bondosos, ser pacientes uns com os outros, né? Com as pessoas que estão perto de nós. Nós devemos sempre manter um coração bondoso, um coração paciente para todas as pessoas. Que Deus abençoe vocês, crianças. Nos mandem o seu versículo, o seu vídeo ou o seu áudio, para assim também nós estarmos sempre interagindo uns com os outros. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço!